A paz do Senhor. Bom dia, grupo de mulheres que transformam. Aqui quem fala é a pastora Cristiane. E nesta manhã vamos meditar um pouco sobre o tema restauração, né? E restauração, no dicionário restauração fala sobre recuperar, fala sobre um procedimento de reparo, né? Um processo onde algo é reparado, algo é restaurado, algo que foi desgastado, algo que precisa ser consertado, né? E aqui na palavra do Senhor fala assim, em 1 Pedro capítulo 5, versos 10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Restaurar é consertar. Deus é o grande restaurador, não é verdade? Quando você está cansado, triste, né? Quando você está abatida, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. O sofrimento não é para sempre. Quem ama Jesus será restaurado. Deus, Ele nos ama e nos dá alegria e esperança. Deus nunca lhe abandona, mulher. Deus nunca te abandona, muito pelo contrário. Ele está com você nos dias difíceis, momentos difíceis. Você pode clamar a Deus, Ele vai trazer a restauração que você precisa. E a nossa vida, muitos aspectos da nossa vida precisa de restauração. Por quê? Porque no decorrer dos anos, né, no decorrer dos momentos da nossa vida, as lutas, né, batalhas, e algo vai se desgastando em nós, não é verdade? Vai se desgastando a nossa força, muitas vezes um relacionamento, as nossas emoções, situações que não estão bem resolvidas, né? Outras a quais nós mesmos deixamos de lado, falamos, não, o tempo vai curar, vou deixar de lado, está na mão de Deus, né? Então, e aquilo não é consertado, e aquilo não é tratado. Só que fica dentro da gente, fica aquele problema, ele existe, né? Ele existe e vai trazendo para mim, para você um peso, uma bagagem, né? Um peso desnecessário para a minha vida e para a tua vida. E Deus, vendo eu e você, Ele enxerga essas coisas que nós muitas vezes não enxergamos, essas coisas que muitas vezes eu, você, mulher, não damos uma atenção, não é verdade? Para que o Senhor venha cuidar de nós. Até porque nós, mulheres, temos muito hábito de cuidar de outras pessoas. Nós temos o cuidado com a nossa família, com a casa de Deus, né? Com a nossa vizinhança, né? A nossa comunidade. E porque isso é da nossa natureza. A mulher, ela é adjuntora, ela é ajudadora. Ela está na minha constituinte, né? Está na constituinte da mulher, na constituição da mulher, ajudar, se doar, né? E muitas vezes esquecemos que nós precisamos ser restauradas, consertadas, precisa ser recuperado algo em nós, algo que se perdeu com o tempo, né? Toda batalha, ela tem um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual, né? Porque passamos horas orando, né? Passamos horas batalhando. Então, vai gastando as nossas energias, né? O nosso corpo tem um desgaste, as batalhas, os ataques, as afrontas, elas atacam muito a nossa alma, né? A nossa alma, ela é preciosa, ela vale mais do que o mundo inteiro. E existe uma luta por a nossa alma, né? A carne, ela luta, né? Ela quer tomar o domínio da alma. Por quê? Porque o desejo da carne é isso, né? Se entregar, fazer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas o espírito está pronto. Mas a alma, ela precisa ser tratada.
A alma ela precisa ser recuperada, ela precisa de reparo, né? A minha alma, quando fala de alma, a gente fala de emoções, né? Vontades, né? E quantos de nós, quantas vezes nos encontramos cansadas, nossa alma fadigada, angustiada, né? Em Jeremias 31 diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Em Jeremias 31, verso 25, olha o que Deus está falando para você, Ele vai te restaurar. Ele restaura o exausto. Quantas de nós não estamos cansadas, né, meninas? De tantas informações ruins, né? Do nosso serviço, os nossos compromissos. É natural o desgaste, né? O desgaste, ele é algo natural na nossa vida. Mas nós temos um Deus que vai saciar aquele que está enfraquecido, Ele vai trazer força ao enfraquecido, Ele vai trazer alívio, né? Porque quando eu e você estamos cansadas, não tem produção na nossa vida. Uma mulher cansada, uma mulher exausta, ela não consegue produzir, ela não consegue cuidar de outras pessoas, ela não consegue influenciar outras mulheres, não é verdade? Então aqui Jeremias está falando, Deus está falando, eu vou restaurar você que está exausta, você que está cansada, você que precisa de reparo, você que com o tempo foi se desgastando com as lutas, as batalhas, né? E essas batalhas muitas vezes não foi só sua, foi a batalha da sua família, foi batalhas que você entrou para ajudar uma irmã, batalhas que você batalhou por alguém que você ama, não é verdade? E você teve alguns prejuízos, sim, porque a batalha ela tem prejuízo, né? Ela tem desgaste, ela consome energia, ela consome emoções, né? Na batalha você tem que estar atenta, você tem que estar sempre pronta para o que der e vier, não é verdade? Então isso gera um desgaste, isso gera realmente um cansaço espiritual muitas vezes, né? Então Deus ele está falando aqui que Ele vai restaurar, Ele vai consertar nossas vidas. A nossa vida precisa de conserto, né? Consertar algo que está precisando de conserto. E esse conserto, esse reparo, ele é um processo, ele é um procedimento. Você não dorme cansada, né, exausta, e você acorda aliviada. Sim, você acorda aliviada, mas o teu corpo sofreu algo, você dormiu, né? Mas aquilo ali foi só um momento. Você vai ter um dia todo que você vai se cansar novamente, porque você vai se desgastar novamente, né? Então você, às vezes durante o dia você fala, eu vou tirar um cochilinho aqui porque eu vou descansar um pouco, né? Ali foi um momento que foi um processo pequeno, né? Um pequeno processo que você teve ali de alívio. Mas nós sabemos que em Deus, o trabalhar de Deus em nossa vida, esse processo, ele precisa de tempo. Por quê? Porque é assim, cada uma de nós temos um temperamento, cada uma de nós levamos um tempo. Tem pessoas que elas passam a vida toda ouvindo Deus chamar elas para fazer a obra. Tem pessoas que passam a vida toda uma vida com dificuldade, uma vida toda vivendo uma vida medíocre, a vida toda só ouvindo o testemunho de outras pessoas, não tomam uma posição, não tomam uma atitude na vida. E tem outras pessoas que é algo impressionante, Deus fala, ela vai lá e obedece, sabe? Você acompanha o processo dessa pessoa. Então cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade. E Deus, sabendo disso, Ele estabelece o plano nele, na minha e na tua vida. Sabe, esse processo de consertar, de reparar algo que está desgastado, trazer força àquele que está fraco, trazer alegria para aquele que está triste. Sabe, eu tenho o hábito de falar que Deus, todos os dias, Ele nos dá uma porção de cura, uma porção de alegria, uma porção de restauração na nossa vida. Todo dia o Senhor está trabalhando em nós. Só que tem pessoas que não entendem isso, que Deus está trabalhando no nosso caráter. E quando Deus começa
esse processo de restauração, elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas começam a chorar nas redes sociais, elas começam a se lamentar. E é Deus que está estabelecendo um processo na vida delas, sabe? Um procedimento de reparo, um procedimento em algo que precisa ser recuperado, porque a restauração é para recuperar algo que foi gasto, sabe? Então, o que acontece comigo e com você quando nós estamos nesse processo, estamos sendo restaurados pelo Senhor? Ficamos mais sensíveis, né? Porque pensa quando vamos pegar um exemplo aqui de algo que você vai restaurar. Vamos colocar aqui uma mesa, por exemplo. Você vai restaurar uma mesa, né? Você vai lixar essa mesa, não é verdade? Quando você lixa essa mesa, ela perde um pouco daquela camada de proteção dela, né? Sai aquele pozinho. Mesmo que aquilo ali seja sujeira, mesmo que aquilo ali vai sair as imperfeições, mas ela vai ficar sensível, porque ela foi lixada, é um processo que vai tirar uma camada ali, né? E essa camada, como eu falei, vai sair sujeira, vai sair também a matéria, né? Então você fica nesse processo, você tem uma certa fragilidade, porque Deus está fazendo alguma coisa ali, Ele está tirando alguma coisa, né? E o que Ele está tirando? Ele está tirando o quê? O orgulho, né? Ele está tirando o quê? Muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, nesse processo, nós ficamos também, meninas, sensíveis, né? Então, nesse momento que ficamos sensíveis, vulneráveis, é um momento de quê? De reclamar, de chorar? Não, esse é o momento da gente se aproximar de Deus, sabe? Para a restauração, a gente precisa reconhecer que precisa ser restaurado, sabe? Para ser restaurado, a gente precisa reconhecer que alguma coisa na nossa vida não está indo bem, sabe? E aí se inicia então um processo, porque você tem que permitir ser curada, você tem que se permitir ser restaurada, sabe? Você quer florescer, mas existe um processo para se florescer. Uma flor, uma planta, ela tem todas as estações, ela tem todo um processo, né? Então é um processo, é um procedimento doloroso, sim, né? Porque Deus começa a tirar algumas coisas, né, da nossa vida, começa a mostrar algumas coisas. Então, meninas, a restauração é muito importante na minha e na tua vida. E o nosso Deus, Ele conhece a nossa estrutura, sabe? Ele sabe até onde você pode ir, sabe? E como eu estava falando de restaurar uma mesa, é tão lindo, né? Quando essa mesa, esse objeto, né, ele é restaurado, ali que ele foi lixado, né, saiu toda aquela camada ali, né, o pozinho, e depois o que acontece? Passa um paninho. Aquilo ali vai tirar o quê? Vai tirar o excesso que ficou. Vai tirar um excesso. Tem umas pessoas que passam um pano um pouco úmido. Ali a mesa está recebendo um pano úmido para tirar todos os resquícios que ficou, né, de sujeira daquela camada que foi retirada. E em seguida começa então a passar o verniz, né, a primeira demão. Muitas pessoas passam a segunda demão, deixa secar, passa a primeira, deixa secar um pouquinho, né? Aí passa a segunda demão, deixa secar um pouquinho, e aí depois você observa a sua obra, você observa como ficou. Aí você observa que aquela mesa, aquele objeto que você restaurou, ele ficou lindo, ficou do jeito que você queria. Sabe, eu e você, nós somos filhas de Deus, né? Você é uma obra de Deus, sabe? E uma obra, ela só tem valor quando o autor dessa obra, ele assina, né? Ele só tem valor quando o autor ali assina essa obra. Então, quer dizer, porque quando ele assina ali, ele está falando assim, eu fiz isso, eu criei isso. Então, Deus está te restaurando, não é você que vai se restaurar, é Deus que vai te restaurar, e Ele vai assinar essa obra. Todo mundo vai olhar para você, mulher, e ver que quem restaurou a sua vida não foi você mesma, tá? Mas foi Deus, Deus que te deu paciência, Deus que te curou, Deus que te ajudou, Deus que te fortaleceu. Então, Deus vai ser glorificado nessa restauração. Deus vai ser exaltado nesse processo.
Aqui tá falando aqui primeiro, vou ler de novamente aqui, 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna, não é momentânea, mas é eterna, Jesus Cristo, depois de ter sofrido por um bom tempo, depois que você sofreu um bom tempo, como foi o processo que eu falei para vocês, né? O desgaste, as batalhas, as lutas, as aflições, depois que eu e você sofremos um bom tempo, aí que aconteceu? Ficou o desgaste, aí ficou algo que precisa ser recuperado. Aí ele fala assim: os restaurarás, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, essa restauração de Deus na minha e na tua vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, na nossa ação, aquilo que Deus quer restaurar, Ele quer deixar firme com um alicerce. Depois que Deus trabalhar na minha, na tua vida, Ele vai nos deixar firme. Depois desse processo, desse momento de lágrima, desse momento de Deus curar, de Deus tirar, de Deus apontar os nossos erros, né? Ele é diferente do homem. O homem aponta o erro e, humilha. Deus não. Ele aponta que algo está errado e Ele fala: estou contigo, né? Eu tenho a cura, eu tenho a restauração. É isso que Deus faz na minha e na tua vida. Então, fica com essa palavra. Depois de tudo isso, Ele vai te colocar firme, vai te colocar no alicerce firme, porque você, mulher, aonde você está, você é um alicerce de Deus. Aonde você está, você é uma coluna, é um exemplo para outras mulheres, mulheres que transformam, né? Então, Deus está transformando nós, para que nós, transformadas, podemos, né, transformar outras mulheres, para que você possa transformar outras mulheres. Eu preciso transformar outras mulheres. Aonde eu chegar, um ambiente que eu chegar, as pessoas precisam olhar para mim e ver, né, que o autor dessa obra, ele assinou, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Desculpa pela demora. Amém. Grande Deus abençoe.